Olá, sou o Matheus Santos dos Santos e irei falar sobre a Primavera dos Povos, escrito por Eric Hobsbawm, da Era do Capital. Está no livro A Era do Capital, no capítulo da Primavera dos Povos. Passando para o próximo slide, o autor. Eric Hobsbawm, 1917-2014, autor britânico de pensamento marxista, reconhecido como importante no nome literário do século XX, a partir da segunda metade do século XX, sendo membro do Partido Comunista Britânico. Autor dos livros A Era do Capital, 1848-1875, A Era das Revoluções, 1779 a 1848, e A Era dos Impérios, 1875 a 1914. Membro da Academia Britânica e da Academia Americana de Artes e Ciências, sendo também professor de História em Limbaugh College, Estado de Londres, e do New School for Social Research, em Nova York. Grande currículo ele tem. O começo da Revolução. Como que a Revolução começou? Por que motivo? O que levaram ela? Principalmente ela começou no que hoje é a França, no território francês, tendo como seu começo no início do ano de 1858, por isso que tem a denominação 1858, mais preciso no mês de março, na França, espalhando pelo continente europeu e também o continente americano. A revolução está ligada à derrubada dos governos monárquicos e substituindo por repúblicas, fazendo mais ou menos o que foi a Revolução de 1879. Também é o caráter nacionalista das revoltas, principalmente na Alemanha, Itália e na Hungria. Composição dos revoltados. Como eram compostos os revoltados? De que forma eles eram compostos? A composição dos revoltados eram compostos em sua maioria na posição pobre, quase eram as populações menos abastadas da sociedade, que estavam parecidos com os dogmas e que tinham os dogmas parecidos com a causa republicana, revolucionária, socialista. Não importava, mas tinha que seguir os dogmas da causa revolucionária, e contando também com membros de outras camadas da sociedade. Os revolucionários lutavam contra os nobres e as classes abastadas da sociedade. Os revoltados, chegando à vitória, não conseguiram controlar o governo, e o governo foram derrubados em pouco tempo após a sua conquista de poder. Dessa forma, eles tentaram governar, mas conseguiram o poder, mas não conseguiram manter o poder, não conseguiram durar no poder, não conseguiram dominar o Estado que eles tinham conquistado. Eles tinham tentado político, não tinham uma ideia política certa, não eram organizados. Passando para o próximo slide. Por que venceram e foram derrotados? Como foi chamada a Primavera dos Povos, foi uma das revoluções mais rápidas da história, espalhando rapidamente, mas sem direção foco. Como eu tinha dito anteriormente, eles não tinham foco, não tinham um pensamento comum, um pensamento aglutinador, um pensamento que, como tinha na Revolução Francesa, mesmo tendo tantas divisões na Revolução Francesa, não tinha um pensamento, tinham vários pensamentos localizados, tinham vários pensamentos localizados por toda a Europa. Cada local tinha um pensamento diferente, cada região tinha uma identidade diferente, e não queriam só seguir os pensamentos localizados, não queriam seguir os pensamentos uns dos outros. Continuando o slide, a Alemanha não queria o mesmo que a França, e a Itália não queria o mesmo que a Hungria. Isso quer dizer, a Alemanha não queria o que a França queria. Eles já eram um governo independente, já tinha instituições, era um governo alicerçado. Não queria a república neste pensamento. A Alemanha queria uma unificação, e a Itália queria uma unificação também, e a Hungria queria ser independente.
Os adversários. Quem eram os adversários dos revolucionários? Os adversários eram o Império dos Habsburgos, sendo um império multinacional com várias nacionalidades, sua capital em Viena, atual capital nacional da Áustria. E como o Império Habsburgo tinha várias nacionalidades, tinha desde ucraniano até italiano, era uma miscelânea. O outro grande adversário era a Prússia, que hoje a Prússia que reunificou a Alemanha em 1871, e sua casa real, os Hohenzollern. Também existiam os reinos italianos, como o reino das Sicílias, que ficava ao sul da atual Itália, o Império Otomano e o Império Russo. Aqui é uma charge dos adversários da Revolução, provavelmente feito num jornal revolucionário. O autor se utiliza da ideologia marxista dos pensamentos de classes sociais. Ele perpassa todo o capítulo. Todo o capítulo é perpassado por ideias marxistas, por ideologias marxistas, pensamentos marxistas e temperamentos marxistas. Não se utiliza das algumas palavras muito populares do marxismo, mas às vezes substitui para campesinato, camponês e o português, tão conhecido no vocabulário marxista, substituído por capitalistas, classe média, membros da casa reais. E aqui temos uma figura, provavelmente na cidade de Berlim, com as bandeiras que hoje são da Alemanha, eles já existiam em 1848. A formação do capítulo. O capítulo está em forma linear. Desde o começo e passando pelos progressos tratados no capítulo até a sua derradeira derrota em 1859, explicando os motivos levados à sua vitória e depois explicando a derrota tão rápida ocorrida em um ano após o início. Esse capítulo fala sobre a derrota do status quo e depois fala sobre a derrota dos revolucionários, porque o status quo perdeu e porque os revolucionários perderam. Isso que se trata este capítulo. A derrota. Com o passar do tempo, os revolucionários não souberam governar e ter o tato político, já foi dito anteriormente, e assim grupos que haviam perdido em 1858 voltaram mais coesos, pois eles subiram ao poder, mas não tinham capacidade intelectual para governar, não tinham tato para governar, não tinham pensamentos para governar. E assim como os outros que foram derrubados por eles, que eram o grupo que estava no poder, tinha mais coesão, mais dinheiro, mais verbas, mais recursos para derrubá-los. E assim foi feito em 1849. O caso de 1849 que chama mais atenção é o governo francês, a França, que derrubou a República Romana, sendo a França uma república, e derrubou o governo republicano romano, pois Napoleão III, que depois ia ser Napoleão III, protegeu o Papa. Aqui temos uma citação do autor. As revoluções de 1858 deixaram claro que a classe média, liberalismo, democracia, política, nacionalismo e mesmo as classes trabalhadoras eram daquele momento em diante presenças permanentes no padrão político. A derrota das revoluções poderia temporariamente tirá-las do cenário, mas quando reapareciam determinavam as ações, mesmo daqueles estadistas que tinham menos simpatia por eles. Isso é uma citação do Eric Hobsbawm, está no final do capítulo, e podemos notar que essa citação fala sobre a importância da Revolução de 1858, mesmo ela não tendo uma vitória, que essas figuras políticas depois dela, foram mais observadas, mais valorizadas. Sua voz tem mais valor, na visão de Eric Hobsbawm, claramente. E embaixo tem uma batalha da Revolução do Praia.
que ocorreu no Brasil. Foram os efeitos da Revolução de 1858 e para mostrar como essa revolução transpassou oceanos. Então, obrigado pela sua oportunidade. Até a próxima.